A Bola Não Para, sempre no YouTube. Para você estar inscrito no meu canal, se inscreva no canal do YouTube. Se não está inscrito, deixe seu like. Eu conto com a sua inscrição, né? Também para você participar. Dá a sua mensagem, escreve aí, sempre é importante a sua participação. Hoje eu estou aqui no comitê do Antônio Neto. Mas a gente vai começar a falar primeiro, Antônio Neto, que vocês já viram muitas vezes no A Bola Não Para, inclusive no estúdio do canal de São Paulo, que aliás teremos novidades. O canal de São Paulo se transformando, indo para uma programação nacional, muito em breve aí, uma coisa bem legal, bem bacana, que vai acontecer para o programa. Né? Parabéns, você merece. E o Antônio Neto aqui com a gente, claro, a gente vai falar de política também, é óbvio, porque o Antônio Neto tem a sua candidatura a deputado federal, mas antes vamos falar um pouquinho de Palmeiras, porque é até bom para o Neto, que o Neto é uma correria de política, e aí dá uma oxigenada, falando de outros assuntos, né, Neto? Falar da paixão. Tudo bem, Neto? Falar da paixão, irmão. Tudo bem, Fred. Obrigado mais uma vez. É um prazer estar com você sempre. O prazer é meu. Tá cada vez mais elegante, hein, Neto? Estou perdendo uns quilos aqui. A vida corrida faz com que a gente perca alguns pesos, né? Isso é importante. Com certeza. Quem não está perdendo é o Palmeiras, né? Tá demais, hein, Antônio? Como é que é a história? Cabeça fria, né? Coração quente. Coração quente. Na verdade, todo time fadado a ser campeão tem muita sorte. Eu acredito, além de você ter trabalho muito, eu aprendi na vida, Fred, que sucesso só tem um lugar que vem antes do trabalho. Um dicionário. Um dicionário. Não é isso? É isso aí. Só no dicionário. Então, o Abel, a diretoria do Palmeiras, todo o corpo administrativo, o corpo lá do CT, estão trabalhando muito. É uma coisa bonita de ver a unidade deles. Você viu essa semana até um dos membros da equipe técnica do Abel fez uma boa ação, né, com o Fusquinha. Mas foi uma promessa. Sim. Ele colocou nas mãos de Nossa Senhora Aparecida. Olha, se a gente ganhar, se a gente passar de fase, eu dou um Fusquinha, porque o menino que trabalha lá ajudando nas coisas do centro de treinamento, ele estava sempre admirando aquele Fusquinha. Né? Foi um gesto assim emocionante de nos deixar as lágrimas. Esse é o clima que está hoje no Palmeiras. Isso tem facilitado muito a torcida, né? Vejo os estádios sempre lotados. Eu creio que se o Palmeiras saísse de campo naquele jogo com o Atlético, com a derrota nos pênaltis, sairia aplaudido de campo. Sim. Porque a dedicação em campo, o esforço, veja, ficamos com 9, né? Então o time mostrou muita maturidade, a brincadeira foca, e depois também mostrando dentro do vestiário o Scarpa acompanhando os pênaltis, como que ele se colocar, e sabendo que ele deixou o Palmeiras em dificuldade, embora não fosse por força de vontade, não foi por maldade, mas foi punido pelo cartão vermelho, ele torcendo como se estivesse em campo, vibrando como se tivesse, ganho o título da Libertadores, porque foi realmente um feito, a gente vê, épico. Assim, essa coisa do meu tempo. E até aproveitando, né, Antônio Neto, que eu estou muito nessa discussão, e até eu fiz 2 entrevistas, uma com o presidente do Sindicato dos Treinadores do Estado de São Paulo, o Marcos Bocato, e outra eu fiz com o Zé Mário, um treinador já experiente, que é presidente da Federação Brasileira dos Treinadores, porque tá tendo aí de novo técnicos brasileiros versus Abel, né? Como que você vê isso? Você acha... vamos tentar... Eu sempre tento, para que quem acompanha a gente, transportar para o ambiente de trabalho dele, né? Se fosse no seu trabalho, no seu emprego, como seria se chega alguém, um estrangeiro, tal? Como você o receberia? Se ele começa a fazer sucesso, ter destaque? Eu tento sempre para alguém fazer o pensamento, né? Que às vezes o torcedor vai muito só na paixão, e às vezes deixa a razão de lado para pensar. E eles estão mostrando um descontentamento com a postura do Abel dentro de campo, a reação que ele tem com a arbitragem, por exemplo, e dizendo que ele não é um treinador muito afável com os outros profissionais brasileiros. Como que você está vendo isso aí? É normal fazer sucesso? Incomoda, Neto? Não é bem assim? Ou falar do Abel também é um certo receio, porque realmente ele está num momento muito importante? Incomoda bastante. Sucesso incomoda. Infelizmente o brasileiro não vibra com o sucesso do outro. É uma tristeza isso. Vamos lembrar que
briga com a arbitragem, nossos técnicos sempre foram especialistas nisso. Lembrar Luxemburgo, lembrar Felipão. Você lembra o Tite fazendo assim para o Felipe? Falar muito, aquelas brigas que eles faziam na beira do campo. O Abel está... Ao momento do Palmeiras, você veja, nesse ano acho que nós perdemos 6 partidas. Então, foram 2 fora de casa contra o São Paulo, as 2 no Morumbi, 2 dentro de casa, contra o Ceará e contra o Atlético Paranaense. O Chelsea. O Chelsea no Mundial. Então, por enquanto, são 5. São 5 derrotas. Nós estamos com 8 meses deste ano. Ou seja, realmente pode passar a incomodar. E quando vê que o time chega com 10, com 9 e ainda assim segura a partida, é um preocupante. Mas o Abel realmente, eu acho que ele precisa, eu acho que está precisando ter uma boa orientação psicológica para que ele possa se segurar um pouco mais, né? Eu brinco com o Ciro Gomes é a mesma coisa, né? Saber o que fala, né? Porque realmente tem nos deixado indignados, porque contra nós, eu vou dizer isso com todo carinho, com todo respeito à arbitragem, mas contra o Palmeiras sempre é contra nós. Veja contra o São Paulo, aquele gol, a risca do impedimento até hoje não apareceu. Sim. Não é isso? Nós vimos no jogo de ontem, Flamengo, o Gabigol dá um tapa na cabeça e não acontece nada. Sabe essas coisas? São operações que são feitas que a gente fica assim. E aí, quando o nosso técnico, e às vezes com razão e às vezes até por indignação, se exalta, pode parecer... Mas todos os treinadores fazem isso. Nós já vimos vários exemplos disso. E agora criaram o cartão vermelho para o treinador, né? Sim. E nós temos sido punidos várias vezes. Aliás, outro dia estava pendurado o Abel Ferreira e os 2 auxiliares, com 2 amarelos. O risco de ser suspenso. Porque tem tornado uma indignação, às vezes, coisas absurdas. Porque, da mesma maneira que o jogador do Palmeiras é punido com cartão amarelo, o mesmo tipo de lance que o adversário faz na mesma partida, não há critério. O que eu tenho visto o Abel falar é o mesmo critério. Ele pede o critério. Sim. E, infelizmente... E isso tem repercutido para os demais técnicos algumas respostas que ele dá nas entrevistas. E aí também a polêmica agora de hoje é que depois do jogo contra o Atlético, ele falou, se o Cuca tivesse feito isso, ele quis meio que... Como se ele tivesse falado como o Cuca deveria ter feito o trabalho dele. É isso que eles ficaram loucos da vida, assim, e daí o Cuca respondeu no final de semana, Mano Menezes falou, e o Jorginho falou 2 vezes, falou na rodada do final de semana, né, antes da rodada da Copa do Brasil, e na Copa do Brasil, depois da eliminação pro Corinthians, falou que ele não é simpático. Elogiou o Vitor Pereira e disse que o Abel não é simpático. Ou seja, os caras ficaram loucos da vida, com a coletiva. Mas veja, o Cuca, eu gosto do Cuca, fomos campeões com ele, mas ele, por exemplo, dizer que é mais difícil jogar contra 10... Porque nem quando perdeu no Internacional 3-0, ele falou, não, mas se tirar os 3-0, o jogo foi igual. Não dá. E ele vai e fala o seguinte, é mais difícil jogar contra 10 do que com 11. Quer dizer, então tiram do seu time. Eu disse na hora, quando eu vi isso, e por que você não tirou? Ficou 10 contra 10. Mas não, eu acho que estão exagerando, e até porque nós estamos 9 pontos na frente da tabela, isso também já está incomodando muita gente, que dependendo do resultado do próximo fim de semana... Abre 12. Abre 12, e se abrir 12, vai ser muito difícil. Você sabe porque o campeonato, embora seja longo, já está na 3ª ou 4ª rodada do segundo turno. Então... Mas são injustos com o Abel. Eu vou aqui defender o Abel. Acho que às vezes ele realmente perde a cabeça, mas perde a cabeça no sentido de dizer, ele pede o mesmo critério. E eu acho que ele está justo nesse sentido. Eu tenho assistido, o VAR tem sido, em vez de ajudar, tem complicado. Está atrapalhando, nós sabemos disso. Tanto que nenhum árbitro do VAR nosso foi convocado para a Copa do Mundo. E você sabe, tiveram erros aí que foram absurdos, né? E a maioria dos erros absurdos, sem nada, eu vou dizer, tem acontecido contra o Palmeiras. Me perdoem meus amigos a bola não para, eu sou verde, eu sou Palmeiras. Eu gosto de futebol, mas em menos. Nós queremos que o juiz não interfira no resultado. E eu vou dizer, aquele gol do São Paulo, que foi, primeiro não foi pênalti, segundo tinha um impedimento que até hoje não vimos a linha de impedimento. Teve um jogo agora aqui, parece que o jogador, foi a bunda do jogador que estava impedido. Você viu isso aí também? Ou seja, tem umas precisões, eu já vi, nós perdemos ter impedimento por um pé. Sim. Eu gostaria muito de advogar o fim do impedimento.
É que muita gente, alguns já falaram isso, mas se a gente pensar vai ficar pior ainda, porque tem time que vai se aproveitar. Mas o fim do impedimento é o seguinte: mecanicamente não. Na teoria até, mas na prática fica uma coisa. Porque o fim do impedimento para mim seria o seguinte: você não quer tomar gol, vai ficar na banheira. Eu lembro quando eu era moleque, a gente jogava futebol, a gente ficava na banheira, e não tinha esse negócio de impedimento. Ficava na banheira e acabou. Tá esperando. Agora, o problema é seu como time que está me enfrentando, preocupar-se com isso também. E aumentaria a chance de muitos gols. Porque tem sido gols anulados por precisão agora de nanotecnologia, quer dizer, passou da conta. Então a gente talvez possa ter algumas margens e algumas coisas, mas... Antônio Neto, vamos ainda política do Palmeiras. O que você achou dessa mudança dos vitalícios? Uma coisa que há anos se discutia, né, e nunca ia para frente. E agora vai ter uma mudança em relação à diminuição de número de vitalícios. Você acha saudável hoje ter muito mais sócios gerados pela Assembleia Geral de Sócios do que realmente a votação para vitalício, né? Aquele conselheiro que tem determinado tempo de clube e tudo, e depois ele, pelos serviços prestados também, solicita-se aí uma eleição de conselheiro vitalício. O que você pensa a respeito? Olha, a gente tem que olhar o seguinte. Primeiro, eu sou um cara muito conservador, né? Mas as evoluções são necessárias. Você veja, o Palmeiras hoje, a eleição do presidente hoje é por voto direto do associado, o conselho... Aliás, o primeiro clube a ter urnas eletrônicas foi o Palmeiras. Isso. Então você veja que a gente vai evoluindo. Essa é uma discussão que vem sendo feita há longo tempo no Palmeiras. E a redução para chegar até 120 vitalícios, não tem problema nenhum. O grande problema da composição do conselho é a atuação do conselho efetivo, né? Porque você sabe, nós temos dois tipos de conselheiro lá dentro, e é bom todo mundo saber disso. Independente de ser vitalício ou ser eleito pelo colégio eleitoral, que é o conselheiro que é frequentador do clube e pode não ser sequer palmeirense. Sim. E ele tem o direito de ser, porque ele está ali dentro. O conselho diretivo é da Sociedade Esportiva Palmeiras. Do é um clube que não tem é o futebol. um time. É diferente de muitos lugares que existe o time só. Aqui não, aqui tem um clube. E você sabe, às vezes os interesses do associado, mesmo não sendo Palmeiras, não é o interesse do time. Você tem conselheiros que são puramente time. Isto precisaria equalizar de uma maneira que os debates dentro do Conselho fossem debates mais reuniões, com mais debates, com mais espaço para discutir as ações necessárias para aumentar o número de associados do clube. Sim. E também dos sócios torcedores, que também fazem parte de todas essas questões. Eu não vejo problema nenhum. Sabe, a democracia é uma coisa muito legal. Dá trabalho. Sim. Democracia dá trabalho. Dá discussão. Dá discussão, é importante. Eu creio que isso mais ou menos com o tempo vai diminuindo cada vez mais, porque é uma homenagem que se faz àquele que prestou muito serviço para o clube. Nós temos que reconhecer isso. Claro. Nós temos eméritos palmeirenses, né, que mereceriam e merecem se tornarem cada vez mais membros efetivos, ou como a gente diz lá, o sócio, o conselheiro vitalício, que não tem problema com isso. Então, reduzir não há problema. Nós vamos cada vez mais aperfeiçoando a formação do nosso conselho. Mas mais do que aperfeiçoar também a participação no conselho, que tipo de discussões nós queremos fazer no conselho, né? Nós gostaríamos de aprovar uma proposta de orçamento, não o orçamento. Como é bom discutir o orçamento. Aliás, sobre isso, né? O Palmeiras fez alguns adiantamentos agora para não atrasar pagamentos, houve um problema de fluxo de caixa. As antecipações feitas. Essas coisas não são boas. E por isso que a gente quer discutir não só a questão da política orçamentária, os investimentos que o Palmeiras pode fazer, ou como o clube vai se... Nós precisamos fazer uma boa renovação no nosso parque aquático. Tem uma série de coisas que estão sendo necessárias serem feitas no clube para dar aos nossos associados e a gente possa ganhar cada vez mais sócios para que a gente possa prestar um bom serviço para o associado. Eu acho que esse é o papel do conselho. Quando a quantidade de vitalício ou não, isso não faz diferença. Acho que tem que ter um percentual, sim, para homenagear aqueles que deram muita da sua vida em favor do Palmeiras, em favor não só do time, mas do clube principalmente. O Antônio Neto é conselheiro, e a gente sempre soube, né, Antônio Neto, eu acompanhei o Palmeiras, e muitas vezes o resultado do futebol não mexia com o lado político, né? Poderia estar o time campeão, sempre tinha confusão, né? Agora não, está mais tranquilo. Você está achando isso mais tranquilo? Ou não dá para falar no Palmeiras que está mais tranquilo? Quando a gente ganha, você vê,
o hino da nossa torcida sempre foi dizer o seguinte: Libertadores obsessão. Nós ganhamos 2 no mesmo ano e estamos aqui na semifinal da terceira. Continua falando obsessão. Né? E continua falando obsessão. E na terceira, podemos de repente ser tetra. Aliás, estavam brincando outro dia de palmeirense que vão contratar o Galvão para transmitir o jogo da final, para ele gritar o tetra, aquela coisa lá de 2004, né? De 94. 94. Ou seja, nós, o Palmeiras, a história do setor do amendoim, né? Sim. Aliás, eu ganhei um pacote de amendoins com o símbolo do Palmeiras. Mas, você que é do grupo do amendoim. Olha, E agora com o preço dos ingressos falaram que esse amendoim está mais nobre, está diferente a torcida. Sim, mas espetáculo é espetáculo. Eu me perdoe. O amendoim está mais rico. Para você manter um plantel, você palmeirense, há de concordar comigo. Você tem um time que tem bons jogadores de futebol que precisam ganhar bons salários, com uma equipe técnica boa. Você tem toda uma estrutura para manter. Se você não tiver receita, você não mantém. Então não adianta fazer, eu diria assim, populismo, hipocrisia, dizer, olha, vamos fazer baratinho. Não, é o preço normal de coisas. Jogos de menor importância, o preço é um pouco menor. Jogos de suma importância, por exemplo, contra o Flamengo. Quarta de final. Não, a que passou Sim, pelo Atlético. Ali você vê que as cadeiras custavam R$360. Obviamente. Eles falam, mas e a torcida? Nós temos que ver como é que equalizamos esse problema. Sim. Mas qualquer espetáculo, e o Palmeiras, sem falsa modéstia, atualmente tem dado prazer de assistir os jogos do Palmeiras. Tem dado prazer. Então eu creio que o preço das coisas está ligado ao prazer. O preço não tem outra coisa. Por que um cara compra um carro de R$1,5 milhão? Pelo prazer, não é porque é pelo prazer de ter. Sim. Uma camisa boa ou uns tênis diferentes. Sim. O cara paga 300, 400 pau, 500 pau num tênis. Por quê? Porque ele dá prazer. O preço está ligado ao prazer mais do que qualquer coisa. Então, os preços para assistir os jogos da nova academia do Palmeiras, ele tem que ser o preço equivalente. Eu não reclamo dos preços, não. Acho que nós temos que equalizar. Como é que nós fazemos aquela parte que a torcida organizada... Você sabe, o sócio-torcedor, ele tem gamificação, quanto mais ele frequenta, o custo fica mais baixo. Ou seja, tem toda essa questão. E temos visto, quando abre no site para você se credenciar, que você tem 40 e poucos mil ingressos, quando você abre, faz assim, pum, acaba imediatamente. Então, aliás, depois desse jogo contra o Flamengo, há uma reclamação muito grande que nem começa a vender, parece que já está tudo esgotado. E aí há dificuldade muito grande para o sócio-torcedor também adquirir. E tem muito sócio-torcedor que está dizendo, é mais fácil ficar aguardando abrir para o público geral para você tentar comprar um ingresso do que tentar para o sócio-torcedor. Está tendo uma discussão grande. Nós estamos com 85 mil sócios-torcedores, crescente. Aliás, até reforçando aqui a propaganda que o Abel fez, que eu quero alcançar 120 mil sócios-torcedores. Eu também acho que nós devemos atingir isso, porque isso dá uma estabilidade financeira para o Palmeiras, porque todo esse dinheiro que vier do Avante vem para o time. Sim. Diferentemente da arrecadação de sócio, de todas as demais receitas do Palmeiras, ele faz a divisão. É como se fosse na reforma tributária, aquilo que fica só com o governo federal, que são as contribuições, do que aquilo que é imposto, que divide União, Estados e municípios. O sócio-torcedor, o Avante, vem todo para o futebol. Então, por isso que nós queremos ter 120 mil associados do sócio-torcedor. E estamos crescendo. Quando ele falou isso, a gente estava com 50 e poucos mil, já está com mais de 80 mil. Ou seja, utilizando inclusive o Abel, uma força motriz muito grande hoje no Palmeiras, uma unanimidade, todo mundo fala muito bem, está muito feliz com o trabalho que ele vem fazendo, criou uma família. E às vezes vai tirando algum aqui, algum lá, e depois você vai descobrir porque saiu, né? Infelizmente, para esses meninos mais jovens. Né? Mas eu creio que essa questão, nós temos que equalizar a questão para a torcida. Agora, você tem 82 mil pessoas que são sócios torcedores, tem 40, vamos dizer lá, 25 mil ingressos que são liberados imediato, 25 mil ingressos. Faz assim, é óbvio. Fica todo mundo lá dando enter para tentar entrar, para pegar, comprar o ingresso. Mas, infelizmente, e a gente não tem como aumentar o número de assentos no nosso que é o que dá. Gente, a gente vai para um rápido intervalo, e a gente vai voltar com o Antônio Neto, aí sim falando da parte política, eu quero falar com o Neto um pouquinho sobre isso, que é importante, a gente está vivendo um momento importante aqui no Brasil e que o seu voto pode ser decisivo para muitas coisas, não só no seu estado, mas no país também, e a gente vai falar com o Antônio Neto sobre isso. A gente só vai intervalo rapidinho e já voltamos aqui no A Bola Não Para.
Eu estou aqui no empreendimento MN15 no Ibirapuera, Rua Manuel da Nóbrega 812 da Gafisa. Estou com o Piquet da Gafisa aqui que vai contar para você sobre o apartamento. É sensacional, alto padrão, excelente, vale a pena conhecer, não é isso, Piquet? É isso mesmo, Fred. O apartamento ele já surpreende desde a entrada. Você conta com 2 elevadores privativos no hall social, onde você acessando o apartamento já sai direto na sua sala, sendo que são 4 dormitórios, sendo 4 suítes, a suíte master com closet senhor e senhora, varanda gourmet, fantástico. Todos os dormitórios contam com persiana de enrolar automática, apartamento maravilhoso. Vem visitar. E para isso tem que fazer o quê, Piquet? Entre em contato no WhatsApp DDD 11 95820 5114, falar com o Piquet da Gafisa. Vale a pena conhecer MN15 da consultora Gafisa, Rua Manuel da Nóbrega 812 no Ibirapuera. A Bola Não Para está de volta para você. Se inscreva aí no canal do Fred Júnior, deixe o seu like. Eu estou aqui com o Antônio Neto, que é conselheiro do Palmeiras, também presidente do Diretório Municipal do PDT, aqui com a gente, e é candidato a deputado federal. E aí, Antônio Neto, essa campanha para deputado federal, com menos tempo de televisão, né, uma mudança, né, há menos tempo para você se apresentar às pessoas, é muito mais uma campanha corpo a corpo do que realmente, claro, é óbvio, a divulgação na TV, rede social, internet, você alcança muito mais gente, mas meio que teve que ser uma campanha diferente, está sendo uma campanha diferente em virtude desses espaços para você poder falar um pouquinho do seu trabalho, né, Neto? É verdade, isso é uma dificuldade grande. Eu acho que é um erro para a democracia, né? Quanto mais você puder discutir com a sociedade, mais. E esse ano nós tivemos uma sorte na eleição. Não temos Copa do Mundo. Deus. Não tivemos. Vai ser só depois. Seria nesse mês. Não é verdade? Atrapalharia. Em julho o país estaria discutindo outras coisas. Ou seja, o momento está muito complicado no Brasil, todo mundo sabe, a caristia, o problema da lei trabalhista que prejudicaram os trabalhadores. Na questão esportiva, até os jogadores fizeram protestos. A Lei Geral do Esporte. A Lei Geral do Esporte está sendo mexida, ou seja, todas essas questões passam pelo Congresso Nacional. Aliás, Antônio, eu vou aproveitar, já que a gente está falando também, nós da imprensa também, a gente está sendo prejudicado na Lei Geral do Esporte. E, inclusive, muitos deputados federais ficaram surpresos que muitos deputados têm suas rádios nos seus locais, né, estados, municípios, eles têm suas rádios. Certo. E eles votaram a Lei Geral do Esporte aprovando a lei, sem lê-la, sem ver que eles estão se prejudicando, porque o que a CBF hoje quer? E os clubes também, cobrar direitos de rádio. Historicamente, o rádio nunca pagou direitos de transmissão. O rádio é muito mais uma prestação de serviço do que qualquer outra coisa. É diferente. Uma concessão pública. Concessão pública. E futebol é entretenimento na televisão, é feito de uma outra forma, no rádio de uma outra maneira. Hoje nós temos as web rádios que fazem transmissões via YouTube. E aí eles aprovaram, e agora eles querem cobrar direitos, e os clubes também querem meio que tirar a imprensa tradicional, convencional, para ter só suas TVs presentes nos eventos e nos treinos. É um erro. Então, é um erro. As nossas associações estão fazendo aí conversas também, como os jogadores foram através do Romário, através da Leila, que foi jogadora de vôlei, senadora, né, está no Senado nesse momento, e a imprensa da mesma maneira, tentando conversar com outras pessoas, o senador Cajuru, com outras pessoas, para que possam reverter isso também do lado da imprensa, porque é um precedente horrível em relação a desemprego, inclusive. Claro, e você veja que irresponsabilidade dos deputados federais. Sim. Se quer ler a lei. Sim, a prova... Essa é a diferença para a qual nós estamos nos propondo como candidato a deputado federal, para que a gente não permita que esse tipo de coisa ocorra. Porque as coisas têm sido aprovadas no Congresso Nacional sem a mínima discussão. Tem projetos que são aprovados, Fred, pasme, 1 minuto. 1 minuto? 1 minuto. Teve assim, aprovou esse Auxílio Brasil, Sim. Foi aprovado de uma maneira... Aí, logo depois, foi aprovado que os bancos possam fazer empréstimo consignado em cima do Auxílio Brasil. Exatamente. E tem bancos que falaram que não vão emprestar. Foi 1 minuto. 1 minuto. Sabe por que o banco disse que não vai emprestar? Porque a gente começou a denunciar que isso é uma vergonha. Porque esses R$600 é para fome. Sim. Imagina você tirar desse dinheiro que para pagar um empréstimo. Para pagar um empréstimo. Nós já estamos com quase 70 milhões de pessoas inadimplentes no SPC. E agora ainda vou pegar esse dinheiro que é uma... Cria-se uma lei, aumenta-se o valor
para dar mais direito à alimentação, sabe, das pessoas, porque não compra nenhuma cesta básica, mas ajuda muito o povo mais pobre, ajuda o comércio, o mercadinho do bairro, essas coisas todas. Não, aí vai entregar para os bancos a juros de 80%, 100% ao ano. É um absurdo. E olha, é bom todo mundo saber, isso vai só até dezembro, esse aumento de 600, depois volta a 400 de novo. Quer dizer, então o banco fala assim, olha, você já ganhava 400, certo? Então agora você vai ser assim, se você vai ganhar 200 a mais, eu te empresto dinheiro e você me paga esses 200 a mais. É para matar de fome a classe operária, o povo trabalhador. E essas discussões, essa questão da Lei Geral de Esporte, não discutiu, não chamou, por exemplo, a audiência pública para chamar os representantes das empresas de rádio, os locutores, os jogadores, os técnicos, todo mundo para fazer uma boa discussão, audiência pública. Isso poderia dar o Brasil discutindo, fazer uma audiências públicas em todos os estados, porque a realidade de Rondônia é diferente da realidade de São Paulo. Então você tem que... O Brasil não é uniforme nas suas desigualdades. Ou seja, nós precisamos ter mais responsabilidade. E eu creio que o mandato, eu digo muito isso, Fred, o mandato de deputado federal é como uma procuração para o advogado. Quando você contrata um advogado para te representar, você assina uma procuração para ele te falar em seu nome. Não é você que fala, quem fala é ele. Sim. Fala no processo, aquelas coisas todas. E para deputado federal, deputado estadual, governador, senador, presidente da República, você sabe que se você votar num deputado federal, automaticamente você está dando uma procuração para ele falar em seu nome. Esses caras estão lá em nome de quem? Que eles estão ouvindo assim, olha, podem votar isso desse jeito, porque, olha, tem uma emenda lá para a sua cidade, tem uma emenda para o seu estado, sabe, trocando voto por emendas. Essa história da emenda secreta, que a gente não sabe para quem vai, nem para onde vai. É pura vontade de criar corrupção. Então é por isso que nós estamos candidatos. E aproveito aqui para dizer assim, ó, comunidade Alviverde, Estado de São Paulo, estou às ordens, que nós vamos discutir as coisas boas para o esporte brasileiro, para que a gente possa ter uma saúde financeira nos clubes. Nós vamos ter que discutir esse tipo de coisa. A inadimplência dos clubes, as dificuldades. Não são só os clubes grandes, não, os pequenos. Sim. Veja o que está acontecendo com o 15 de Jaú, vai ver lá o Paulista de Jundiaí, todos eles numa dificuldade tão grande porque o calendário ficou elitizado. Então, precisa fazer uma boa discussão de como é que você faz a equalização disso. Então, essa história de técnicos nacionais ou internacionais, é uma discussão que tem que ser feita também. Eu não tenho problema nenhum. Se você vai na Inglaterra, o Guardiola é técnico de um time inglês, não é isso? Sim. E ninguém fala nada. E tem vários outros estrangeiros. Ou seja, como é que nós vamos tratar todas essas coisas? É a responsabilidade do mandato federal. E é uma pena que eles façam isso que você acabou de falar, que eles votam sem saber o que estão fazendo, mesmo que seja contra eles. Contra eles. Isso que é o mais absurdo. Mas é porque o compromisso dele é votar sem olhar. Quando você mostra para os deputados, eu já participei de muitas audiências públicas, quando você aponta para os deputados, ele consegue, ele fica assustado, não é possível. Então você não leu o MP, você não leu o decreto, não leu o projeto legislativo, ou seja, vocês não leem nada. Alguém diz para ele, olha, hoje é para votar sim. Então, tem até uma brincadeira que eu gosto muito, o partido X encaminha o voto sim. E aí, se tem 10, todo mundo vai feito gado sem saber o que está votando. É voto de liderança. Então, ou então votos rápidos, como a gente viu aquela história de votar em 1 minuto. Quem está a favor, por favor, fique como está, aprovado. E aí o cara fala, não, já está aprovado, está encerrada a sessão. Assim. Toque de caixa. Toque de caixa. Então, é um momento muito delicado. Você que está nos assistindo, que é fã aqui do Bola Não Para, do Fred Júnior, né? Que está sempre aí dando like no canalzinho, né? Se inscrevendo no canal, porque é importante para que isso seja cada vez mais reforçado, organicamente, essas coisas todas. É para você saber que é possível fazer uma série de mudanças desde que você tenha pessoas com responsabilidade, com seriedade. A gente viu que muitos foram eleitos num afã de uma onda. Nós tivemos algumas ondas, né? Primeiro alguns influencers, artistas, depois policiais, né? Essas ondas eleitoreiras, né? Chamados outsiders, né? Que você não sabe de onde surgiu. Eu às vezes vou numa cidade, só para você ter uma ideia, chego na cidade, um certo candidato teve sem número de votos lá, uma votação estupenda na cidade, nunca esteve na cidade, nunca voltou na cidade. E quando procurado disse, olha, isso é uma arrogância, uma disfarçatez. Eu não pedi voto para vocês. Ô, louco.
fazem isso. É uma tristeza. Então a responsabilidade é muito grande. Então, por exemplo, o momento agora é de começar a analisar os candidatos, seja para governador, seja para presidente da República, para senador. Então, eu creio que deputado federal e estadual, que são as votações que teremos agora esse ano. Porque, é hora de pesquisar. Isso, eu até ia falar sobre isso, porque assim, fica muita discussão, é presidente e depois governador, né? Assim, mas a discussão... É mais presidente. E aí o pessoal esquece que tem senador, deputado federal, deputado estadual para votar ainda. E é bom saber que quem vai fazer a lei é o deputado federal. No estado, é o deputado estadual. Imagine, mesmo que o presidente, seja qual for, mesmo que não seja o nosso, que nós esperamos que o seja, Ciro Gomes. Mas aí você, de repente, o presidente ele manda uma medida provisória, ou ele manda um projeto de lei, quem vai analisar se aquilo é pertinente ou não, se é certo ou se é errado, são os deputados, são os senadores. Então a Câmara Federal é de uma importância vital para a democracia brasileira. E ainda sobre isso, Antônio Neto, a gente percebe muito das pessoas, né? Conversando com as pessoas, a gente conversa, olha, você vai votar em quem? Então a gente vira e mexe, todo mundo comenta isso. A descrença quanto à política, quanto a votar em candidato, eu nem pensei ainda, não sei. Como que você está vendo, percebendo, você está viajando o Estado? As pessoas estão realmente descrentes, Antônio Neto? Há essa preocupação e exatamente de falar, puxa, eu quero fazer um trabalho sério, você vai me dar o seu voto, pode confiar que eu vou representar bem o seu voto. Essa desconfiança que tem aquele que é um candidato político. Olha, na verdade, isso vem... Nós tivemos uma unidade nacional no fim da ditadura militar e na criação da Constituinte brasileira. E de lá para cá, nós temos tido muita decepção. Então você tem momentos de crescimento, depois quebra, momentos de crescimento, depois quebra. Porque é um modelo econômico perverso que não querem mudar. 30 anos o mesmo modelo econômico, a governança. Então, aquele que estava lá com o Fernando Henrique, esteve com Lula, depois com a Dilma, esteve com o Temer, agora está com o Bolsonaro. Ou seja, é uma governança corrupta, que não toma nada cá. Tem que mudar isso. Para mudar isso, tem que olhar as propostas, quem é que está propondo mudar isso. Porque a decepção foi muito grande. Porque todo mundo tinha muita expectativa daquilo que a gente chama de centro-esquerda, que assumiu o governo desde Fernando Henrique, e que foi sempre muito crítico e ético, né? Dizendo, esses caras são ladrão, ele sempre acusava os outros de ladrão. E de repente apareceram, e não foi fácil, foram quase 2 anos de William Bonner lá na Globo com aqueles tubos jorrando dinheiro, né? O tal do Pepino Duto, que era um negócio assim, dizendo, olha, roubaram não sei quanto aqui, roubaram não sei... E agora gerou toda essa insatisfação, uma omissão, e todo mundo está muito decepcionado. Mas a gente está errando na política. Então, se a política nos levou aqui, a política vai nos tirar daqui. Não há outra alternativa. A nossa omissão, a nossa falta de compromisso com a democracia poderá gerar coisas piores, né? Então, precisa ter muita responsabilidade. Por isso que eu faço um apelo às pessoas. Pensem, eu sou candidato, mas não precisa ser um voto em mim. Mas vote em pessoas que você possa cobrar, em que você analise. Porque às vezes as pessoas votam em pessoas que votaram contra ele. Por exemplo, eu outro dia, debatendo no Sindicato das Empregadas Domésticas, eles não sabiam que o Bolsonaro votou contra a PEC das domésticas. Não sabiam? Não sabiam. E pediram voto para o Bolsonaro há 4 anos atrás. E o Bolsonaro se exibiu, na Luciana Gimenez, foi lá no parlatório do Congresso Nacional e diz, eu sou o único que está votando contra a PEC das domésticas. Imagine ter direito às domésticas. Imagine se a minha empregada fica grávida, eu tenho que dar licença maternidade para ela. Imagine se eu tenho que dar creche para o filho da minha empregada. Quer dizer, ou seja, mesmo assim, os trabalhadores domésticos votaram no Bolsonaro. Ou seja, olhe aquele que realmente, se você vai votar num deputado que tem mandato, se ele votou a favor dos seus direitos. E tudo está na internet, viu, gente? É só pesquisar, dá para saber o que ele fez. Se apresentou proposta, projeto, que tipo de trabalho fez, se faltou, se não faltou. Se pegou dinheiro do... sabe essas coisas todas? Tudo. Por isso, e a gente está dizendo o seguinte, chegou a hora de mudar, trocar as pessoas, né? Chega dos mesmos, parece uma capitania hereditária. O pai foi, o avô foi, o pai foi, o filho agora é, e o neto... Ou seja, não é assim, você precisa pensar. A gente brinca sempre, agora não é hora de votar. Votar vai ser lá 2 de outubro. Agora é de pesquisar, começar a olhar. Sim. Por isso espaços como esse que você está nos dando aqui é importante para dizer aos amigos que gostam do seu trabalho, gostam do seu programa, olha, dá uma pensadinha, né?
Se achar que a gente merece ter a honra do voto, ficaremos honrados e aí vamos nos cobrar, porque estamos aqui próximos, estamos dentro do Palmeiras com o conselheiro, moramos em São Paulo, temos toda uma atividade aqui, mas precisamos saber se tem compromisso para dar respostas às suas necessidades. Eu não aguento mais uma tabela do imposto de renda com 140% de defasagem, um salário mínimo e meio pagando imposto de renda. O teto é de R$ 4.900. Sim. Quer dizer, eu pago 27,5 se eu ganho R$ 4.900. E o cara que ganha 100 mil paga os mesmos 27,5. Ou seja, é muito regressivo. Nós precisamos fazer uma tabela de imposto de renda progressiva. A tributação é um absurdo. Né? Só o pobre, só o trabalhador paga imposto. Então nós precisamos fazer uma reforma tributária, uma reforma fiscal, ou ter uma série de trabalhos que precisam ser feitos, que todo mundo diz que quer fazer, mas ninguém tem coragem de fazer. Então o nosso partido, PDT, tem proposta para tudo isso e tem coragem para fazer. E é esse o seu mote, o seu carro-chefe é isso, Antônio Neto? Pelo menos para quando você se apresenta às pessoas? Eu penso em 3 níveis que eu posso contribuir. O primeiro nível é o nível geral do Brasil. Ajudar a refazer um pacto federativo. Os estados e municípios estão todos endividados, precisa renovar isso. Uma nova reforma tributária, isso é no nível geral. Uma reforma política, porque tem algumas coisas absurdas, né? Lei da ficha limpa mal desenhada, que você aprova aqui, depois não vale ali, então uma série de coisas. Aí, em nível do estado de São Paulo, como é que eu posso ajudar o estado de São Paulo? Porque São Paulo precisa renegociar dívida, precisa de emendas, precisa de mais verba para a educação, verba para a saúde. Como é que eu, como parlamentar, para o São Paulo, posso ajudar o Estado de São Paulo? E por último, naquilo que a gente pode representar em termos das diversas categorias, seja na área do esporte, seja na área do trabalho, seja o que for, né? Seja doméstico, seja TI, seja metalúrgico, um salário mínimo digno, as coisas que são genéricas, né? Uma lei do inquilinato mais justo, como é que a gente vai produzir, voltar a ter mais habitação, tem um déficit habitacional muito grande, 60% da população não tem saneamento básico. Sim. Você vai aqui 10 quilômetros do centro de São Paulo, não tem água potável nas comunidades. Nós não podemos permitir esse tipo de coisa e é possível resolver isso. A Sabesp, por exemplo, em São Paulo, tem lucro de 1 bilhão. Distribui o lucro, uma parte vem para o próprio governo e outra parte vai para os acionistas. Não tem problema com ação nenhuma. Mas será que não dá para resolver o problema do saneamento básico em São Paulo? Nós estamos ouvindo 30 anos esse rio Tietê que não despolui. Sabe por que não despolui? Porque você começa lá em cima, no Alto do Tietê, todas as cidades despejam esgoto direto no rio Tietê. Guarulhos, 70% do esgoto é in natura, direto no rio Tietê. Não adianta começar daqui para lá, tem que começar de lá para cá. Começar a fazer saneamento básico lá no Alto do Tietê e vir todas as cidades até chegar em Guarulhos, aí quando você entrar em São Paulo você poder resolver as coisas. É isso que nós achamos que podemos ajudar o Brasil a fazer. E só para já encerrar e agradecer, Antônio Neto, você que é presidente do diretório municipal do PDT, a gente vê o PDT como candidato a governador, a gente tem candidato ao Senado e vê também a campanha do PDT com o Ciro Gomes sem alianças e fazendo aí a candidatura dele à presidência do Brasil. O crescimento do PDT, a volta do PDT ao cenário, né? Porque a gente viu muitas vezes o PDT nos últimos tempos muito mais com um co-participante, fazendo coligação, um coadjuvante. E dessa vez, pelo menos aqui, a gente vai falar de São Paulo particularmente, com um cenário de protagonista, colocando o seu candidato, tendo você e outros nomes também como referência à candidatura de deputado federal, estadual, para o Senado também, essa mudança que foi, não é porque você está aqui do meu lado, mas com a sua entrada o PDT voltou aí a ter candidatos próprios, né? Na verdade, o PDT em São Paulo tem tido altos e baixos, né? Já fomos aqui, quase ganhamos a eleição com o Francisco Rossi, em cima do próprio Mário Covas lá atrás. Aí depois ele cai, cresce, e porque falta uma base trabalhista que nós estamos tentando construir no estado de São Paulo. No país, o partido é muito bom no país. Nós temos 29... Vamos só esperar, por favor. Nós temos 29 deputados federais eleitos em 2018, e São Paulo elegeu 1. Ou seja, se a gente organizar o estado, nós temos aí o Elvis César, que é nosso candidato a governador, foi um prefeito brilhante de Santana de Parnaíba, palmeirense também. Temos o Aldo Rebelo, nosso candidato ao Senado. Outro palmeirense. Outro palmeirense também. A vice-governadora Gleide Sodré, ela é corintiana. Né? Ah, é? Corintiana. É uma mulher negra, muito forte aqui de Taboão da Serra, ex-metalúrgica, toda coisa. E temos Ciro Gomes, candidato a presidente da República, com uma mulher também de vice,
Ana Paula Matos, que é vice-prefeita de Salvador, do PDT, uma mulher brilhante, competentíssima, petroleira, que ela é concursada da Petrobras, foi secretária de Assuntos Sociais da prefeitura lá do Antônio Carlos Magalhães Neto. Ou seja, temos um bom time para apresentar para a sociedade paulista. E temos aí candidatos a deputados federais, a deputados estaduais, ou seja, para tentar organizar o PDT no estado de São Paulo para dar uma resposta do trabalhismo. Porque São Paulo precisa de algumas coisas que há muito tempo não se vê. Eu não consigo entender você ter um superávit em São Paulo, um excesso de arrecadação de 54 bilhões, e você vê a miséria e a fome campando na cidade. Andando na cidade de São Paulo, então, é uma tristeza, seja a Cracolândia, seja os moradores em situação de rua, ou seja, e o Estado com 54 bilhões de superávit. Onde é que está para gerar empregos? Se você não tem condição de gerar emprego, gera frente de trabalho. Isso Keynes falou em 29. Bota para trabalhar, é para limpar a rua, é para limpar parque, é para limpar a escola. Ou seja, precisamos desse tipo de coisa. Eu creio que isso vai acontecer bem. O telefone tocou porque Antônio Neto tem vários compromissos. Eu já tomei bastante tempo do Antônio Neto, mas quero agradecer de novo. Antônio Neto participando aqui do A Bola Não Para. Sucesso para o seu Palmeiras, sucesso para você na candidatura, Neto. Eu preciso muito. E agora já pode pedir voto, você pode, sabe, né? Pode. Então, tá liberado. Estamos juntos. Se pudermos ter o apoio e o voto das pessoas que nos assistem, em especial também da nossa comunidade Alviverde, seria uma honra muito grande poder representá-los no Congresso Nacional. Antônio Neto fez mais uma edição aqui do A Bola Não Para, que volta sempre com uma edição, às vezes inédita, extraordinária, mas sempre tem uma edição, pelo menos uma edição durante toda a semana aí do A Bola Não Para para você. Até a próxima!